Chegamos na nossa quarta aula. Vou dar continuidade à ideia da perícope. E o que é isso? A perícope é um período onde começa uma história e até onde aquele período termina, a gente precisa entender que tudo o que contém dentro da perícope tem um tema único, um único tema. Portanto, você tem que interpretar toda a perícope à luz de um único tema. Quero lembrar a você que a perícope que nós estamos vendo, que é Lucas capítulo 15, ela começa aqui no verso 1, por quê? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Pois bem, começa aqui, num diálogo, um grupo de pessoas se aproximando de Jesus, um tema em questão, uma reclamação, uma murmuração por causa de um comportamento de Jesus. Então, lhes propôs Jesus essa parábola. E aí Jesus conta uma parábola, em seguida conta uma outra parábola. A primeira foi a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, agora a parábola do filho perdido. Todas essas três parábolas querem ensinar uma mesma coisa, uma única coisa. E qual é a coisa que ela quer ensinar? O quanto Jesus valoriza os pecadores que os religiosos não veem valor nenhum. Então eu falei no vídeo anterior que a dracma perdida, uma dracma não é uma moeda de valor, é uma moeda sem valor nenhum. Pois bem, assim como os homens veem um pecador sem valor, Jesus se esforça para salvá-lo e o trata com um esforço que nenhum homem trataria, que é o esforço da mulher, que desarruma a casa inteira, coloca a casa de cabeça para baixo, limpa a casa toda e quando acha a dracma, ela tem um comportamento desproporcional. Ela reúne todas as amigas e vizinhas e se alegra com elas por causa de uma dracma. Ou seja, Jesus diz que ele tem um amor especial, um carinho e uma alegria desproporcional do ponto de vista humano, por pecadores que para os homens não valem nada. Essa é a ideia. A ideia da parábola da ovelha perdida é Jesus dizendo para os fariseus e escribas que murmuravam porque Jesus recebe pecadores e come com eles, Jesus quer dizer que esses pecadores, esses desviados do caminho, que se perderam, esse que ele vai lá, encontra, pega, coloca no ombro e não reúne com os outros. Ele vai para casa e se alegra com os amigos. É uma história também absurda, desproporcional, que fala da desproporcionalidade do amor de Deus por mim e por você, pecadores. Pois bem, agora a parábola do filho perdido, ou também do filho pródigo, né, o gastador, enfim. Ele nos chama atenção para a história de dois filhos, um mais novo que pede um absurdo para o pai, para sair de casa, para o pai dar metade dos bens para ele ir embora, e ele vive dissolutamente. E outro filho é o filho mais velho, que quando vê o filho mais novo retornando e sendo acolhido pelo pai, amado pelo pai, e dignificado pelo pai, com anel, com capa, com sandália, com churrasco, com festa, com novilho cevado, ele se ressente, ele diz: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. No entanto, vem esse teu filho que gastou todos os teus bens com prostitutas, e o Senhor matou para ele o novilho cevado. Esse é o ressentimento do fariseu e do escriba, que eles se sentem o filho mais velho, que cumprem as leis, que servem a Deus, que não violam os mandamentos. No entanto, eles não se sentem amados como os pecadores e publicanos estão sendo recebidos e amados e transformados e salvos por Jesus. Esse é o tema dessa perícope. Até aqui, beleza. Bom, eu acho que é beleza, né? Me parece um pouco evidente, mais ou menos evidente. Só que esse exercício de interpretar um texto à luz de um tema que está dentro do seu contexto, ele vai ficando mais difícil, porque a seguir vem parábolas mais difíceis,
Por exemplo, a próxima parábola, que é a quarta parábola na sequência desse mesmo período. Nunca se esqueça que Jesus está sentado diante dos escribas e fariseus, ainda dando resposta a eles para a questão: por que que Jesus recebe pecadores e come com eles? Ele está tratando o coração dos fariseus e os fariseus e escribas ressentidos por Jesus, o Filho de Deus, tratar bem pecadores e não tratá-los com tanta deferência e dignidade. Essa é a história. Então, capítulo 16, apesar de ter mudado de capítulo, continua a mesma perícope, o mesmo período, o mesmo tema, a mesma conversa, o mesmo cenário, a mesma cena está montada. Nada mudou. Portanto, essa parábola tem que ser interpretada à luz da mesma problemática, do mesmo tema, da mesma resposta que Jesus quer oferecer. E Jesus é repetitivo, ele quer ensinar a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, lá vem mais uma parábola. E uma parábola difícil de interpretar, muito difícil. Eu levei anos para entender essa parábola, conversando com amigos, perguntando o que você acha dela, mas isso aqui e tal, e as contas não batiam, e lendo comentários bíblicos, e nenhum comentário foi satisfatório para mim. Bom, pois bem, até que um dia a ficha caiu. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Na minha visão, o administrador aqui, a quem Jesus está comparando aos fariseus e escribas, que acham que administram bem as coisas de Deus, né? Nós julgamos ser administradores de Deus, né? Bom, ele estava defraudando os bens do seu senhor, então mandou chamar e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, como administrador das coisas de Deus, nós somos péssimos. E como administradores, Deus está nos demitindo. Pois bem, disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 denários de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50, a metade. Paga só metade, tá bom. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Toma a tua conta e escreve 80. Deu um desconto de 20%. E elogiou o Senhor o administrador infiel. O administrador infiel, porque se ouve atiladamente. Ele foi sagaz. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se ouve atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, os homens não espirituais, eles são mais competentes para as coisas do mundo, da geração dele, do que os filhos da luz, os filhos de Deus, os espirituais, têm sagacidade para lidar com as coisas espirituais, né? Ou seja, se os espirituais fossem tão sagazes para as coisas espirituais como os mundanos são sagazes para as coisas do mundo, a gente estava... E eu vos recomendo, agora vem toda a dificuldade, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, ou seja, quando as riquezas de origem iníqua vos faltarem, esses amigos, os amigos iníquos,
vos recebam nos tabernáculos eternos. Pô, mas espera lá. Não, deixa eu ler isso aqui de novo. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Pô, que história é essa, cara? Então quer dizer que Jesus está ensinando a mim e a você a fazermos amizade com gente que não presta, com gente que rouba, que ganha dinheiro de forma iníqua, desonesta, para quando o dinheiro faltar, a gente ser recebido por esses pecadores iníquos e desonestos nos tabernáculos eternos, ou seja, no céu. Não, nada bate aqui, nada bate. Né? Nada faz sentido nessa afirmação de Jesus, nem no sentido moral, nem no sentido geográfico, porque a gente tem que fazer amigo desonesto para quando a gente precisar de dinheiro, os amigos desonestos receberem a gente nos tabernáculos eternos, quer dizer, no céu. Porra, faz o menor sentido. É óbvio, gente, é óbvio que se você ler esse conselho como sendo literal, você vai virar um corrupto, interesseiro, e não é isso que Jesus está ensinando, porque isso não combina com Jesus. Bom, algumas coisas você tem que levar em consideração. Primeiro, isso aqui é uma parábola. Parábola é uma história, eu ia falar a história parabólica, né? Mas é uma tautologia. Parábola é um paralelo, é uma história comparativa, onde as suas figuras, elas são representativas, ou seja, você não pode ler de forma literal. Quando Jesus fala de dinheiro, não é de dinheiro que Jesus está falando. Quando Jesus fala de trabalhadores, não é de trabalhadores que Jesus está falando. Ora, se a gente vai colocar no contexto, se a gente entender no contexto, Jesus está querendo mandar um recado. Sempre tem que lembrar do contexto. Jesus está mandando um recado para os fariseus e os escribas, porque eles murmuraram contra os publicanos e pecadores. Jesus está falando, portanto, de como os fariseus e os escribas, se quiserem entrar no céu, como e com quem eles precisam aprender. Só que Jesus está usando uma figura de linguagem, uma história com E não com H. E está falando do mundo, do comércio, do dinheiro, das finanças, só como exemplo. O que Jesus está querendo dizer é que os fariseus precisam aprender a perdoar a dívida daqueles que devem. E quem são os que devem, do ponto de vista dos fariseus? Que são aqueles que acham que sabem administrar as coisas de Deus, né? Como administrador, mas são administradores infiéis, não sabem administrar as coisas de Deus. Eles não entendem, não sabem quem vai ser salvo, quem não vai, porque os religiosos acham que têm o poder de dizer quem vai para o céu e quem não vai. E Jesus está dizendo, não, como administradores vocês estão demitidos. Vocês precisam aprender com aqueles que vocês consideram devedores iníquos. Aprendam a usar de misericórdia com os devedores e os trabalhadores de origem iníqua, que são esses trabalhadores que deviam dinheiro ao seu senhor e que você perdoa a dívida deles. Se você aprender a perdoar a dívida daqueles que devem a Deus, se vocês aprenderem a ser misericordiosos, talvez esses que vocês discriminam ensinem vocês a entrar no céu. Entendeu? Eu preciso pegar as figuras aqui, as palavras, e entendê-las só como símbolos representativos do que de fato Jesus quer dizer. E aí, o verso 10, ele continua: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois,
não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é do outro, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, Jesus falou isso aqui em outro lugar. E quando ele falou isso aqui em outro lugar, ele estava se referindo literalmente a dinheiro. Aqui, ele continua na parábola. Aqui, ele continua falando de mérito e de graça. Mérito e graça. Não pode servir a dois senhores. Não dá para você servir ao Senhor que recebe nos tabernáculos eternos pela graça e ao mesmo tempo servir a quem acha que vai entrar no céu por mérito próprio. Em outras palavras, trocando miúdos, não dá para você servir ao Deus da graça e ao Deus da lei ao mesmo tempo. Ou melhor, a mensagem da graça e a mensagem da lei. Você precisa abandonar um e ficar com o outro. Ficou claro? Não, né? Tá, vamos continuar? Só mais um texto. Está terminando. Verso 14. Os fariseus que eram avarentos, amantes do dinheiro, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus continua falando, gente, de mérito, de obras e de graça. Religiosos que acham que vão agradar a Deus por aquilo que são. E discriminando pecadores que estão humildemente querendo aprender com Jesus. O contexto é esse. Então, tudo que a gente lê aqui tem que ser subordinado a esse contexto, a essa intenção de Jesus. Jesus não mudou de assunto. Ele não parou de falar de humildade, de arrependimento e transformação de vida, de ter humildade para com o pecador e ter que aprender que são pecadores, e passou a falar de dinheiro. Não! Ele continua falando da mesma coisa. Ele só está usando uma figura diferente. Primeiro ele começou a usar a figura do pastor no campo, depois ele usou a figura da mulher que perde uma moeda e limpa a casa, depois ele usa uma figura familiar de um pai que tem 2 filhos, agora ele vai usar a figura de um trabalhador que é funcionário de um homem e que estava administrando mal os seus bens. Sempre ele quer falar aqui nesse contexto da arrogância daqueles que acham que têm boas obras e que agradam a Deus pela sua performance moral e espiritual e desprezam os pecadores que precisam de salvação. É isso sempre. Então os fariseus que eram avarentos, eles entenderam dinheiro, só isso, né? Ouviram tudo isso e ridicularizavam Jesus, mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos. Esse é o problema desses caras, autojustificação. Eles não acham que precisam de um Cristo morrendo na cruz por eles. Eles não acham que precisam ser perdoados por Deus. Eles não acham que precisam ser justificados por Deus, porque eles acham que são justos por si mesmos. Essa é a questão. Vocês se justificam a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O que é elevado entre os homens que é abominação diante de Deus? Amor por dinheiro? Não. Não. É bem verdade que é também, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Esse não é o tema principal, então a gente nunca pode fugir do tema. Jesus está dizendo que
O que é elevado entre os homens, que é abominação diante de Deus, é a religiosidade. A moralidade ou a espiritualidade como algo que te coloca num status elevado, superior aos demais seres humanos, e que, portanto, Deus vai gostar mais ou menos de você, ou mais ou menos de você, a partir da sua performance moral, espiritual e ética. É isso que é elevado entre os homens, a religião dos homens, que faz com que os homens sejam mais sábios, mais sóbrios, mais corretos, mais dignos, mais honestos, mais fiéis. A religião dos homens acha que isso é o que vai recomendar os homens a Deus. E os homens consideram isso elevado, elevado. Só que Deus está dizendo, não, não, a minha religião é diferente. O que os homens consideram elevado, para Deus é abominável. Porque isso glorifica os homens, não glorifica Deus. O que glorifica Deus? O que glorifica Deus são pecadores, que são execrados pela sociedade, que não têm nenhuma dignidade, que não têm nenhum valor, que são ovelha perdida, que são dinheiro perdido, que são filho perdido, que são administradores infiéis, mas que, portanto, se arrependem diante de Deus e vêm a Deus sem nada nas mãos. É isso. Aí Jesus continua. E aqui eu já estou terminando, só mais esses 2 versos. A gente já está com 21 minutos de vídeo. Verso 16, Jesus diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Vou ter que continuar o texto. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Olha que coisa interessante, gente. Se a gente não considerar que Jesus está falando uma mesma coisa a partir de figuras diferentes, e que existe um tema único que governa toda a fala de Jesus, a gente vai achar que Jesus é um perdido, que não bate bem da bola, porque ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou te dizer do que ele está falando aqui no próximo vídeo. Valeu!